A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, a partir de agora estamos aqui na sua emissora para levar até você o nosso programa Cristo Vive. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, administrador paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, na cidade de Anápolis, e também jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo Amparo, olá a todos os nossos amigos ouvintes. Tempo santo, tempo da quaresma, tempo de conversão, né? A conversão do coração é a essência do tempo que estamos vivendo, o tempo quaresmal. São 40 dias de exercícios espirituais para que a gente possa se preparar de fato para as celebrações da Páscoa. E o Cristo vivo reacender e ressuscitar também a nossa alma, o nosso interior. Por isso, tão importante, a oração, o jejum e a esmola. Essa é a grande receita da quaresma, é isso que Jesus espera de nós. Vamos à Santa Missa nesse domingo, primeiro domingo da quaresma, e vamos contemplar Jesus sendo tentado, né? As tentações, o inimigo tentando derrubar Cristo, e imagina o que ele faz conosco também, né? Jesus mostra que todos nós vamos ter que enfrentar tentações, vamos ter momentos em que seremos desafiados, e a nossa resposta deve ser como a resposta dele, sempre fiel ao projeto do Pai. Por isso, diante de várias tentações, Jesus vence, a partir do jejum e da oração, os ataques do inimigo. E nos mostra, o caminho é esse. Com o jejum, com a oração, renunciarmos às insídias, às propostas, às tentações diabólicas e seguir o caminho de Cristo. Assim que começa a quaresma, nesse primeiro domingo, e meditamos no decorrer de toda a semana, acolhendo as graças, né, dessa palavra que é tão forte. É Jesus nos ensinando como não cair. É verdade. Padre, nós adentramos nessa quaresma na quarta-feira de cinzas. A gente vê aí os relatos, as igrejas, as capelas, as matrizes lotadas, né? Graças a Deus, os fiéis, o povo de Deus responde bem a essa realidade desse tempo que a igreja adentra nele vivenciando. E se percebe também, Padre, muitas realidades, muitas práticas piedosas, procissão da penitência, vias sacras às sextas-feiras, tantas situações, tantas belezas de jejuns, de mortificações, para que as pessoas realmente, Padre, se purifiquem, né? E passam a ser pessoas melhores. Isso é muito bom e não deixa de ser exemplos para pessoas que ainda, digamos assim, entre aspas, estão meio que acomodadas no tempo e no espaço. Com certeza, Paulo. São exercícios de piedade, exercícios espirituais que vão nos aproximando de Cristo, né, ao meditar os mistérios da paixão, né? Nós vimos também, como você falou, né, estamos vivendo os tempos das vias sacras, as procissões de penitência, dos grandes exercícios, né, de contemplação da paixão de Cristo. E também, claro, é importante, né, fazer referência nessa semana, na última semana, o Frei Gilson, né, com 1 milhão de pessoas rezando o rosário de madrugada. Essa é a proposta da quaresma, né? As práticas de piedade, oração, que esquentam o nosso coração, que nos fazem arrepender dos nossos pecados e ter um firme propósito na luta contra o mal, na luta contra o pecado, né? Então, viva bem essa quaresma, né? Você que está nos ouvindo agora, não desperdice esse tempo. Como vimos no começo da quaresma, na quarta-feira, eis o tempo favorável, eis o tempo propício, eis o dia da salvação. É agora, né? Não é amanhã. É hoje, viver isso que Jesus nos propõe. É verdade. Amigo ouvinte, com certeza você e eu, nós aqui, temos inúmeras possibilidades de vivenciar bem essa quaresma. Até mesmo porque a gente não sabe se vai ter uma próxima quaresma na nossa vida. Porque Deus é que dá a vida e é Deus que chama. De repente essa pode ser a última quaresma da nossa vida. Então vamos preparar, viver bem, né? Tantas realidades aí no que diz respeito a jejuns e tantas situações. Isso é muito bom. Agora nós vamos falar com uma grande amiga, médica do movimento dos Socolares, ela é voluntária, Margarete Daldegan. No meio do povo. Margarete, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Bom dia, Paulo, e bom dia também ao Padre Paulo Henrique.
Margarete, você é uma voluntária, participa há muitos anos do movimento Socolares, tem uma boa formação tanto aqui no Brasil como no exterior, é médica. Nós gostaríamos que você partilhasse um pouquinho dessas realidades que a igreja está vivenciando, sobretudo após a pandemia. Diz respeito, às vezes, ao esfriamento da fé, a participação das pessoas nos movimentos, grupos, até mesmo na Santa Missa. O que você poderia partilhar sobre o conhecimento que você tem sobre essas realidades que estamos vivenciando? Então, a pandemia foi um período muito forte na vida de todo mundo, né? A nível de cidade, de país e a nível de mundo. A pandemia causou muita comoção e muito sofrimento a muitos, porque morreram muitas pessoas simultaneamente. Então, nós podemos ter a impressão que não fomos impactados, mas a partida simultânea de tantas pessoas causa um sofrimento que muitas vezes as pessoas não se percebem que ainda estão sob o impacto daquele sofrimento. Margarete, e o que você poderia falar sobre esses reflexos, sobretudo psicológicos, nos dias atuais? Você, como médica, muitos pacientes, penso que várias situações te são relatadas. Então, o efeito da pandemia, ele veio como uma diminuição da energia das pessoas, tanto a nível físico quanto psíquico. E muitas vezes as pessoas que por muito tempo tiveram que participar de cerimônias online, chega um momento que quando a pessoa se sente desanimada e sob o efeito daquela memória de tudo, a pessoa não se percebe, mas ela reduz as atividades nas pastorais, no grupo de fé que participa. Ou muitas vezes as pessoas que têm alguma limitação física e que sabem que contrair novamente Covid ou outra virose pode ser um risco, essa pessoa começa a se proteger. E às vezes ela tem que sim, não participar de eventos onde tem uma quantidade enorme de pessoas, né? Um aglomerado de pessoas. Mas é possível participar disso com alguns cuidados. Numa missa que for mais vazia, porque existem pessoas que usam medicamentos e imunossupressores que sabem que produzir anticorpo depois, quando contrai alguma doença, é um risco. Então, às vezes, as pessoas entram sem perceber num pânico muito grande. Mas essas pessoas podem, se for participar de uma coisa que tenha muito aglomerado, ela pode, naquele dia, fazer a sua missa, a sua cerimônia online. Mas ela precisa encontrar uma forma de, no momento que for possível, em igrejas que forem mais vazias, encontrar-se com Jesus na Eucaristia para manter vivo esse contato direto com a possibilidade de Jesus que está junto de nós na Eucaristia. Margarete, também a questão dos reflexos no que diz respeito à juventude, que é o futuro da sociedade e, lógico, o futuro da Santa Igreja, esses reflexos. Então, quando algo acontece de forma muito grave, né, como aconteceu a pandemia, as pessoas mais jovens, sobretudo aqueles que não têm uma fé muito sólida, ou se questionam de por que existem tantos males e um Deus Todo-Poderoso não resolve, sendo poderoso todas essas questões. Então, para alguém que é mais jovem, manter a fé pode se tornar muito, muito difícil. E eles podem ser eles os primeiros a não conseguir participar da frequência dos sacramentos ou das cerimônias que se fazem em conjuntos. Então, para essas pessoas, é muito mais importante que a comunidade mais adulta mantenha uma fé muito maior, muito mais ativa, para que esses mais jovens se sintam encorajados a novamente acreditar em Deus e ter a sua fé renovada. Margarete Daldegan, médica, participante do movimento dos Socolares, voluntária, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. Obrigada a vocês. Estamos apresentando programa Cristo Vive.
Muito bem, o nosso muito obrigado à nossa grande amiga Margarete Daldegan. Padre, eu conversando com ela, essas realidades aí da pandemia, que estrago que isso fez na fé das pessoas, na participação nos grupos, movimentos pastorais pós essa pandemia da Covid, até mesmo a participação nos sacramentos da igreja, na Santa Missa. Uma realidade muito difícil, Padre, que vivenciamos. Sim, porque ela acentuou, né, esses movimentos de paganismo que já tínhamos antes, né? Então, as pessoas que se afastaram de Deus, né, se afastaram dos sacramentos, né, elas não retornam naturalmente quando voltam às celebrações, né? Precisam ser reconquistadas por Cristo, né? Então, a gente vai se acostumando a viver uma vida pagã. A gente vai se acostumando a viver sem Deus, vamos acostumando a não rezar, vamos acostumando a não ir à missa, vamos acostumando a não confessar. Isso é uma tragédia para a fé cristã, né? Então, volta à igreja, né, com seus meios de evangelização para relembrar a todos, né, que nós temos um tempo e que nessa vida devemos viver na presença de Deus. E esses movimentos de paganização da sociedade a gente vai contemplando, né, infelizmente, cada vez mais, né? Antes ainda era disfarçado e hoje não. Você tem movimentos satanistas, movimentos rebeldes, totalmente contrários à fé católica, sendo promovidos no carnaval, né? Não só a imoralidade, mas também rituais, né, que são totalmente o oposto da nossa fé católica. É verdade. Padre, o senhor falando aí, não tem como não vir à nossa mente aquela reflexão belíssima do filho pródigo, né, Padre? Nunca é tarde para ser feliz. E a nossa igreja, Padre, sempre foi e sempre será essa igreja acolhedora, sempre estará de portas abertas. Exatamente, exatamente. Sempre estará de portas abertas e sempre é tempo. Enquanto a gente tem vida, Jesus acredita, Ele tem esperança que nós vamos mudar. E é preciso nunca desistir. É verdade, até assim, não estou falando que eu sou antigo, né? Mas uns mais antigos um pouquinho aí, lembram quando a casa de prisão provisória era ali perto do terminal da rodoviária em Goiânia. Era um local quase quarteirão, um muro bem alto e uma frase muito forte escrita ali do lado externo. Nunca, abre aspas, né? Nunca é tarde para ser feliz. Reticências. E assim a gente deve sempre refletir sobre essas realidades. Muito bem, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora vamos ouvir o coordenador diocesano, né, da Diocese de Anápolis, da Renovação Carismática Católica, Moisés José. Gente que faz a igreja. Moisés José, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. A paz de Jesus, meu irmão Paulo Amparo, bom dia. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, muito obrigado, José. José, nós gostaríamos que você partilhasse um pouquinho de como foi esse Festival de Jesus que nós tivemos no último final de semana prolongado, feriado de Carnaval. O que você poderia partilhar dessas realidades que vocês vivenciaram aí, amigo? Então, Paulo Amparo, o Festival de Jesus é um encontro já tradicional da Renovação Carismática, né? É o 37º Festival de Jesus, foi o 37º Festival de Jesus. Graças a Deus, uma participação muito boa do nosso povo, pessoas, né, de toda a diocese, vieram caravanas, vieram pessoas de Alexânia, Goianápolis, Nerópolis, né, Nova Veneza. Então foi uma bênção de Deus. O encontro ele aconteceu do dia 1º ao dia 4, né? De sábado a terça-feira. No sábado nós tivemos aquela noite já tradicional, noite carismática, né? Estava conosco aqui o padre Eduardo José, lá de Itubiara, um grande homem de Deus, um momento forte mesmo de oração, de louvor. No domingo nós começamos às 7h30 com o café da manhã, com o santo, depois do café da manhã, no Santo Terço, aí momentos de louvor também, né? No domingo esteve presente com a gente o Frater Lucas, da Escola de Formação Nacional da Renovação Carismática. Esteve pregando aqui também o Douglas Dutra, que é coordenador estadual da Renovação Carismática. Eu também estive pregando como coordenador diocesano, né, da Renovação Carismática aqui da nossa diocese.
No domingo, presidiu a Santa Missa o nosso diretor espiritual, o Padre Jussier. Nós tivemos também no nosso Festival de Jesus Kids, então as nossas crianças também tiveram o festival delas, momentos de adoração com as crianças, momentos de oração. Graças a Deus, uma participação muito, mas muito intensa, muito grande mesmo dos nossos sacerdotes, atendendo a confissão. Não posso enumerar todos aqui, porque senão estaria falando justiça, mas posso mencionar alguns nomes aqui, como o nosso padre Paulo Henrique esteve lá com a gente, padre Eli, padre Walter, padre Rafael, padre Diego Vieira, padre Marcos José, com os seminaristas, esteve presente lá todos os dias com a gente de festival. Então foi uma grande graça de Deus. Na segunda-feira nós tivemos a pregação do Frater Lucas, nós tivemos a pregação da Simonete, de Alexânia, a pregação do Gil e da Grace, lá do Grupo de Oração Nova Jerusalém, aqui de Anápolis. Quem encerrou o dia para nós celebrando a missa foi o Padre Diego Vieira. Na terça-feira, nós tivemos a participação do Fábio Lira, lá da Canção Nova, que esteve aqui conosco também, e encerrou a missa, encerramos com a Santa Missa com o Padre Edmilson, nosso vigário-geral. Todos os dias nós tivemos a adoração, o Diácono Nário esteve lá com a gente pregando, expondo o Santíssimo, o Diácono Daniel. Então nós vivemos momentos assim de uma grande graça de Deus. Eu tenho certeza que todos que passaram por ali foram impactados pelo poder de Deus, meu irmão. Então nós só temos que agradecer a Deus, agradecer ao Dom João, Padre Edmilson, por todo apoio que a Diocese deu ao Festival de Jesus. Agradecer vocês aí, por toda a ajuda, que vocês nos deram na divulgação. Louvado seja Deus. Foi uma grande festa de Deus, meu irmão, uma grande festa, onde nosso povo foi bem acolhido, estacionamento, praça de alimentação. Então, esteve presente com a gente lá, a Ágape, nos apoiando, nos patrocinando. Então, irmão, foi uma grande festa de Deus, uma grande participação do nosso povo. Então, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus mesmo. E no próximo ano estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Agradecer também, irmão, a participação da comunidade Nova Aliança, que esteve lá conosco todos os dias. A participação da comunidade Lançai Rede, também viveu esses momentos conosco lá todos os dias. Então, louvado seja Deus, por essa unidade, estarmos juntos, Foi muito, muito bom rezar com eles, estar com eles. Então, louvado seja Deus, meu irmão, por todo o Festival de Jesus. Foi uma grande graça de Deus, uma grande graça de Deus. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. A gente fica muito emocionado quando a gente vê aquele rincão cheio. Como foi bom a participação do nosso povo. Louvado seja Deus. A intenção da renovação carismática, o que Deus pediu, a renovação carismática, eu tenho certeza que foi feito. Tirar o nosso povo da rua, tirar o nosso povo dessas festas mundanas e aproximar o nosso povo de Deus. Bendito seja Deus, meu irmão? Louvado seja Deus. Muito feliz mesmo, meu irmão. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, amém. Muito obrigado, Moisés José. Padre, com os relatos aí do nosso querido Moisés José, até falando que o senhor passou por lá, e tantos sacerdotes, foi um festival muito bonito, com a participação expressiva das pessoas. Louvado seja Deus por isso, Padre. Com certeza, Paulo. Louvado seja Deus, porque muitos reacenderam a chama da fé a partir desse encontro. Conversei com algumas pessoas que faziam anos que não iam à igreja e estão redescobrindo o caminho de volta. E além disso,
tantas pregações, testemunhos, né, que deram diretrizes, linhas claras para que as pessoas possam seguir Jesus Cristo com mais amor. Desejamos que todos esses que receberam o Espírito, né, ali, esse fervor do Espírito Santo, possam irradiar essa luz, né, por onde passarem, pelas suas paróquias, por todos os grupos de oração da Diocese de Anápolis. Que assim sempre seja. E agora vamos falar com o vigário geral da nossa Diocese de Anápolis, o padre Edmilson Luiz de Almeida. Diocese em Ação. Padre Edmilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, sua bênção, Padre Paulo Henrique, e que Deus seja sempre bondoso, misericordioso e abundante em bênçãos a todos vocês, rádio ouvintes. Amém. Padre, a Santa Igreja no mundo inteiro já está vivenciando esse ano jubilar. E a nossa Diocese já realizou alguns jubileus, dentre eles, por exemplo, no último final de semana, o jubileu dos nossos diáconos permanentes. A Diocese de Anápolis, de mãos dadas com a Igreja no mundo inteiro, toca a trombeta do júbilo, que a palavra jubileu veio daquela trombeta antiga de chifre ou de cor dos cardeiros, os quais os judeus anunciavam: é um ano de júbilo, é um ano de alegria, é um ano de paz, é um ano de esperança, é um ano de prosperidade, é um ano de celebração, é um ano de remissão, é um ano de olhar para frente e contar com a graça de Deus e superar os desafios que se enfrenta no dia a dia. De mãos dadas, portanto, com a Igreja no mundo todo, nós estamos vivendo esse momento intenso de graça que a Igreja chama de Kairos, que as Escrituras chamam de Kairos, tempo da graça. Todo o tempo iniciado com a encarnação do Filho de Deus por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, até o seu retorno glorioso no fim dos tempos, é chamado de Kairos, tempo de graça. Esse Kairos é celebrado num Cronos, que é a sucessão dos instantes, ou seja, a cronometria do tempo em segundos, em minutos, em horas, em dias, meses, anos, decênios, milênios, etc. E nesse Cronos, nesse tempo cronológico de 25 e 25 anos, se celebra o Ano Santo da Encarnação do Verbo Eterno. E a gente sempre fala: o Verbo Divino se encarnou e veio morar entre nós. Jesus é o Verbo, aquele que se faz um conosco em tudo menos no pecado. Assim, o jubileu, além de comemorarmos cronologicamente a encarnação do Filho de Deus, é um Kairos mais intenso. Diríamos assim que é um momento em que as portas do céu estão mais abertas, estão mais largas, para que, aproveitando das indulgências, das graças específicas autorizadas pelo Santo Padre, que tem autoridade para isso, nós podemos usufruir e ter acesso tanto à remissão dos pecados pela confissão, quanto pelo aumento da graça na comunhão, e assim lucrar a indulgência plenária, a remissão das penas temporais devido a pecados mortais confessados, e assim a ganharmos a salvação. Eu falo um pouquinho assim da catequese do ano jubilar, porque é interessante na mistagogia o povo entender o que está acontecendo. É um tempo forte de graça. Deveríamos todos, com perdão da palavra, de mamana caducando, ou seja, do mais simples cristão batizado até o Papa, gritar: é júbilo, o Filho de Deus se encarnou, é momento de graça, é momento de bênção, é momento de remissão, é momento de crescermos na fé, e esse ano, sobretudo, proposto pelo Papa Francisco, crescermos na esperança. Nós vamos explanar ainda um pouquinho para o crescimento do nosso povo a questão de participação nesse ano jubilar, ou de vivenciarmos, não participar, vivenciarmos o ano jubilar. É vinculado ao jubileu as indulgências. Repito, o que é indulgência? Conforme o direito canônico, catecismo da Igreja Católica, é a remissão das penas temporais mediante ou devido ou como consequência dos pecados mortais confessados. Após o nosso batismo, quando nós ofendemos diretamente a Deus cometendo o pecado mortal, nós estamos rompidos com a Igreja, rompidos com a graça, rompidos com o caminho da salvação. Nos afastamos de Deus. Deus não se afasta de nós nos afastamos de Deus. Tendo nos afastados de Deus pelo pecado mortal porque Deus, entre aspas, foi morto dentro de nós,
pelo golpe da maldade humana, pela falta de amor. Assim, pelo arrependimento, nós buscamos o sacramento da confissão e nos confessando, nós somos perdoados. Por quê? Quando eu cometo um pecado mortal, as consequências do pecado mortal é a pena eterna. O que é a pena eterna? É a condenação ao fogo do inferno. Muitos não gostam de falar a palavra inferno, mas alguém diria assim, hoje pela falta de falar do inferno, muita gente vai para o inferno, né? Então é bom sempre ter diante dos olhos os novíssimos. Quais são os novíssimos do homem? Morte, juízo, inferno e paraíso. O Verbo se encarnou, veio morar entre nós. Deus é bom, Ele dá o prêmio eterno para aqueles que são bons. E Ele permite, sofrendo, infelizmente, a condenação eterna para aqueles que não amam, para aqueles que são maus. Portanto, a consequência do pecado mortal é a pena eterna, é ir para o inferno. Podemos dizer com toda clareza. Tendo nos confessado, a pena eterna é retirada. Porém, a pena temporal fica. Isso é questão de justiça. É como que se alguém quebrasse a vidraça da minha casa e chegasse lá e falasse, Padre Edmilson, eu vim aqui pedir perdão porque eu quebrei consciente e deliberadamente a vidraça da sua casa. O senhor me perdoa? Eu vou falar, perdoo sim. Então tá bom, vamos embora. Não, senhor, você vai pagar o conserto da vidraça, é questão de justiça. Então, a pena temporal é esse exemplo da vidraça, que eu tenho que pagar a vidraça quebrada ou a consequência do delito que eu cometi. Essas penas temporais nós pagamos aqui nessa terra, com muita comunhão, por isso aí, olha a necessidade de ir à missa aos domingos, quem pode ir a cada dia receber o corpo do Senhor. Isso aumenta a graça, além de aumentar a graça, sendo escudo de proteção, é uma força intensa que Deus nos dá, como que um apagador que apaga a escrita do giz, consequência do pecado mortal, que é a pena temporal. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Se eu não expio com a Eucaristia, com obras de misericórdia, estava com fome, me destes de comer, estava com sede, me destes de beber, estava encarcerado, doente, fostes me visitar. Se eu não pratico obras de misericórdia por amor, as penas temporais não são redimidas. E se eu suporto também, por amor a Deus, as contrariedades da vida, as penitências que nós fazemos, os jejuns que fazemos, as adorações que fazemos, tudo isso expia a pena temporal. Às vezes alguém chega a dizer para nós, nossa, fulano era tão bom, mas tão bom, nunca fez o mal, sempre foi tão religioso, tão religiosa, participava das missas, era dizimista, fazia adoração, fazia novena, fazia seus sacrifícios, suas renúncias, e hoje está padecendo com um câncer na cama. Isso será que é maldição? Eu digo, não, eu vejo como bênção de Deus, por quê? O purgatório é a segunda possibilidade de expiar a pena temporal. E disse que purgatório, segundo Santo Tomás de Aquino, a única coisa que diferencia do inferno é a virtude da esperança. Porque no purgatório tem a pena do dano e a pena dos sentidos, que nós vamos falar daqui um pouquinho para aprofundar esse ensinamento. Então, se a pessoa está na cama, purgando, eu acredito que ali ela está inteirando o seu amor a Deus, porque só vai para o céu quem ama a Deus. Assim diz Santa Teresa, é no amor que nós vamos para o céu. São Paulo também diz, fé, esperança e caridade, as 6 virtudes principais, porém a caridade é a principal, porque ela é sinônimo de Deus, porque Deus é amor, e quem permanece em Deus, permanece no amor, e permanecendo nele, vai para o céu. No céu só tem amor, só tem Deus. Assim, se a pessoa não ama, ela não vai para o céu. Muito bem, se eu não expio essas penas temporais, talvez até com essa doença numa cama, eu vou expiar depois no purgatório. Nós dizemos assim, é a última chance da misericórdia de Deus, é a expiação da pena temporal. E já mencionei, portanto, que pena eterna, pecado mortal, inferno. Pena temporal, expio aqui na terra ou no purgatório. E para quem está no purgatório, nós podemos lucrar indulgências plenárias também, fazendo o que o Papa nos pede, fazendo o que a Igreja nos pede. O que a Igreja nos pede? Nesse tempo, sobretudo, de jubileu. Visitar uma igreja indulgenciada pelo bispo diocesano. Depois nós podemos mencionar quais são as igrejas indulgenciadas, às quais devemos, podemos, queiramos fazer peregrinações e lucrar indulgência plenária.
tendo se confessado num determinado período, recebendo a Santa Comunhão, visitando essa igreja indulgenciada ou jubilada ou jubilar, rezando pelo Papa, um Creio, um Pai, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e tendo a intenção de abandonar o pecado, nós podemos lucrar a indulgência plenária. Pode ser para nós e pode ser para outrem que esteja pagando no purgatório. No purgatório, portanto, que se expia a pena temporal, lucrando a indulgência plenária, essa pena é redimida e a pessoa vai para o céu. Dizem que no purgatório, o teólogo Tomás de Aquino diz que tem a pena do dano e a pena do sentido. O que é a pena do dano? A pena do dano é você estar com fome e ver a comida e não pode comer. Está com sede, ver a bebida e não pode beber. Estou com uma doença atroz, torturante, agorizante. Vejo o remédio e não posso tomar. Estou escaldado no sol de dor, de angústia e sofrimento. Vejo uma sombra e não posso tomar posse. Ou seja, vejo Deus, que é a plenitude de todo bem, de todo amor, de toda saciedade, e não posso tomar posse. É como se você visse um filho seu agorizando, morrendo lá dentro de outra, e pelo vidro você olha e você gostaria de ir lá dar um abraço nele, dar um beijo, estar pertinho, e você não pode. Essa se chama no purgatório a pena do dano. E a pena do sentido é o fogo que queima sem consumir. E é dito também, como já mencionei, que vai para o céu quem ama. E no purgatório tem esperança de se purificar da pena temporal e ir para o céu. Senão, o inferno é diferente, como consequência do pecado mortal, a pena eterna, lá é só sofrimento, só padecimento, e é eterno. É bom falar da doutrina, da catequese, para mostrar ao povo a importância do jubileu, é remissão de todo esse sofrimento. Os judeus tinham remissão de dívidas, perdoava-se dívidas, o povo aguardava esse tempo ansiosamente. Nós precisamos ter a cultura do jubileu, criar a cultura do jubileu, aprofundar a vivência jubilar, usufruir das graças específicas desse tempo jubilar. E a igreja levando assim todos a momentos intensos de participar para poder motivar, realizar e também assim vivenciar, repito, intensamente o ano jubilar e ganhar as graças específicas, pontualiza jubileus específicos, né? Por exemplo, na diocese já tivemos o jubileu dos religiosos, os consagrados, já tivemos o jubileu dos diáconos permanentes, que aconteceu domingo próximo passado, onde fizeram uma peregrinação a determinado local específico, fizeram as orações específicas, com certeza se confessaram, comungaram e com intenção de desapego ao pecado, buscando assim a indulgência plenária, a remissão das penas temporais, consequência dos pecados mortais ali confessados. Assim, nesse momento aqui temos a oportunidade de estar falando ao povo de Deus, em nome da igreja, eu toco a trombeta, não da súplica, mas da motivação, dizendo: povo de Deus, alerta, é momento de graça, é momento específico de Kairós, de presença intensa de Deus, o qual nós precisamos usufruir, não deixar passar em branco essa realidade. Programa Cristo Vive. Amém. Muito obrigado ao Padre Edmilson. Padre Paulo Henrique, ele deu literalmente aí uma catequese sobre o jubileu. Momento muito bonito, momento forte de graça que a igreja no mundo inteiro está vivenciando. E ele aí deu várias pistas, vários subsídios, falando o que é, para que também possamos mergulhar e receber essas graças anexas a esse jubileu proposto pelo Santo Padre. Claro, Paulo, é um ano santo, né? Um ano de graças. E por isso nós não podemos desperdiçar essas graças, afinal a esperança não decepciona. É preciso renovar a nossa fé e também renovar a nossa esperança, a capacidade de crer que Deus sempre tem o melhor para nós, né? Nós estamos contemplando, né, alguns jubileus que já foram celebrados. No final do mês vamos ter o grande jubileu dos ministros, né? São esperados 3.000 ministros para esse jubileu dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, mas toda a igreja é chamada a esse tempo de graça, nas peregrinações, nas orações específicas, né? No tempo, nas celebrações próprias desse tempo,
a reavivar a chama da esperança cristã. E também aqui, né, fazemos, claro, né, lembrança ao Santo Padre, né, a importância de contemplarmos em Roma as celebrações, tudo aquilo que está sendo vivido também na Cidade Eterna, na sede da nossa igreja. É verdade. Padre, no último dia 8 de março, Dia das Mulheres, Padre. Exatamente, Paulo, e nós saudamos aqui todas elas, desejamos que elas possam viver, assim como as santas mulheres, né, serem grande luz na transformação deste mundo, com amor, com a fé, possam irradiar onde forem essa bondade desse Deus que é tão misericordioso, que tanto nos ama, né? Feliz Dia das Mulheres a todas elas. É verdade, como tem um papel muito importante, muito forte na vida da igreja. Mas, Padre, já adentramos no mês de março, e no próximo dia 25, agora de março, com as graças de Deus, na Catedral do Senhor Bom Jesus, 19 e 19h30. 19 horas, né? Vai ser, como eu diria ali, a chegada oficial do nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar Passini Dalbello. Exatamente, Paulo, momento histórico para a nossa diocese, a posse de bispo coadjuntor, Dom Valdemar, que vai auxiliar Dom João nesse tempo, né, até que Dom João possa completar a idade de 75 anos no próximo ano, e assim Dom Valdemar continuar o pastoreio na Diocese de Anápolis, né? Então vamos participar presencialmente, aqueles que forem possível, quem não conseguir, que pelo menos esteja unidos a toda a igreja em Anápolis, né, pela oração. É verdade. Padre, já estamos querendo ir para o finalzinho do programa, até o senhor falando de Dom João, a gente quer agradecê-lo. Ele também conseguiu estar lá no encontro de carnaval promovido pelo Movimento Socolares aqui em Anápolis, no patronato Madre Mazarello. Tivemos ali um encontro para os jovens. Ele esteve lá, gostou muito, até pediu música para que os jovens cantassem. Para quem não sabe, né, uma breve fofoca aqui do bispo. O bispo, quando era jovem, era baterista e bem cabeludo. Olha só, tem uma foto que representa isso aí lá no nosso seminário maior diocesano. Interessante. Como o bispo gosta de jovem e aprecia os jovens. É lógico, todas as faixas etárias da idade. Mas o jovem, como ele bem diz lá, né, é o futuro da igreja, do país e da sociedade. Até, Padre, também nessa realidade, como nós dissemos, estamos vivenciando a quaresma, Padre. E quais que são, assim, aquelas dicas, digamos, mais simples, mais objetivas, para quem está nos escutando agora, possa vivenciar uma quaresma, assim, muito boa, Padre. Até mesmo porque Deus é o Senhor da vida, Ele que dá e Ele que tira. De repente, muitos que estamos acompanhando aqui, até nós mesmos, pode, de repente, ser a última quaresma da nossa vida. Claro, Paulo, e assim, por isso que recebemos as cinzas, né, na quarta-feira, para lembrar justamente a nossa mortalidade. Nós vamos passar, e é importante viver tendo em vista a vida eterna que Jesus quer nos dar. O próprio Jesus nos indicava no Evangelho da quarta-feira que o caminho passa pela oração, pelo jejum e pela esmola. Se você quer viver bem a quaresma, precisa, né, estar atento a essas três dimensões: oração, jejum e esmola. Em primeiro lugar, claro, a quaresma é tempo de rezar mais. Rezar mais e rezar melhor. Se você reza um terço, vai rezar 2. Se você não reza nenhum, vai rezar pelo menos 1. Né? Você vai acrescentando em momentos diferentes e orações diferentes a sua relação, a sua intimidade com Deus. Depois, é importante o jejum para readquirir, né, o domínio de si, a temperança, o equilíbrio, para que a gente possa perceber que, embora a carne seja forte, né, a carne grita, mas o Espírito que nos governa, né, nos ajuda a dizer não para essa carne, né? Então o jejum nos ajuda a recuperar o domínio sobre nós. E por fim, a esmola, as práticas da caridade, né, que vão moldando o nosso coração, tornando ele semelhante ao coração de Cristo. Por isso é muito importante estar atento às penitências que nós nos pusemos, mas também às penitências que o Senhor vai permitir, né, nos provando, nos melhorando, nos formando no decorrer desses próximos 40 dias, né? As penitências ativas que nós nos impomos e as penitências passivas que a vida nos coloca, né? Então, mais paciência, mais caridade, mais atenção, mais amor, né? É isso que Jesus espera para que a gente tenha uma quaresma santa que de fato, né, mova o nosso coração à conversão. É verdade, que assim seja e que você leve essas palavras do Padre aqui ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu familiar, a um amigo que você conhece, às vezes está com a
a fé ali um pouquinho abalada e etc, etc. De repente, esse pode ser o tempo propício, o tempo favorável para que você reconcilie com a igreja, com os sacramentos e volte a participar. Tenha aquela atitude concreta, como a do filho pródigo. Reconheça sua fraqueza e volte para a casa do Pai. Mas, padre, estamos indo para o finalzinho do programa. Qual que é aquele recadinho básico do senhor? Que todos nós possamos viver muito bem esse tempo, não desperdiçar as graças dessa quaresma, né? Oração, jejum e esmola. Desejo a todos uma ótima semana e que no decorrer desse tempo possamos perceber o Espírito Santo nos moldando, melhorando cada vez o nosso coração. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem e Ave Maria, boa Quaresma! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.